Novo Papa, veja quais são os nomes favoritos para ganhar o conclave. Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marsella, francês, 66 anos. Jean-Marc Aveline é conhecido em alguns círculos católicos como João 24, em referência à sua semelhança com o Papa João 23, o Papa reformador de rosto redondo do início dos anos 1960. Aveline é conhecido por sua natureza simples e descontraída, sua facilidade para fazer piadas e sua proximidade ideológica com Francisco, especialmente em relação à imigração e às relações com o mundo muçulmano. Ele também é um intelectual sério, com doutorado em teologia e graduação em filosofia. O arcebispo nasceu na Argélia em uma família de imigrantes espanhóis que se mudaram para a França após a independência da Argélia, e viveu a maior parte de sua vida em Marsella. Sob o comando de Francisco, Aveline fez grandes progressos na carreira, tornando-se bispo em 2013, arcebispo em 2019 e cardeal 3 anos depois. Sua posição foi impulsionada em setembro de 2023, quando organizou uma conferência internacional da Igreja sobre questões mediterrâneas, na qual o Papa Francisco foi o convidado principal. Se assumisse o cargo máximo, Aveline se tornaria o primeiro Papa francês desde o século XIV, um período turbulento em que o papado se mudou para Avignon. Ele também seria o Papa mais jovem desde João Paulo II. Cardeal Péter Erdo, húngaro, 72 anos. Erdo já era um candidato papal no último conclave em 2013, graças aos seus amplos contatos com a Igreja na Europa e na África, e por ser visto como um pioneiro do movimento da nova evangelização para reacender a fé católica em nações avançadas e secularizadas, em uma prioridade para muitos cardeais. Ele é considerado conservador em teologia e, em discursos por toda a Europa, enfatiza as raízes cristãs do continente. No entanto, também é visto como pragmático e nunca entrou em conflito abertamente com Francisco, ao contrário de outros clérigos de mentalidade tradicional. Apesar disso, Erdo causou surpresa no Vaticano durante a crise migratória de 2015, quando foi contra o apelo do Papa Francisco para que as igrejas acolhessem refugiados, dizendo que isso equivaleria a tráfico de pessoas, aparentemente se alinhando com o primeiro-ministro nacionalista da Hungria, Viktor Orbán. Especialista em direito canônico, Erdo teve uma trajetória acelerada durante toda a sua carreira, tornando-se bispo aos 40 anos e cardeal em 2003, quando tinha apenas 51 anos, o que o tornou o membro mais jovem do Colégio dos Cardeais até 2010. Cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, maltês, 68 anos. Grech vem de Gozo, uma pequena ilha que faz parte de Malta, o menor país da União Europeia. Partindo de um começo modesto, Grech evoluiu para grandes feitos, sendo nomeado pelo Papa Francisco para ser secretário-geral do Sínodo dos Bispos e um cargo de peso dentro do Vaticano. Inicialmente visto como conservador, Grech se tornou um porta-voz das reformas de Francisco dentro da Igreja durante anos, evoluindo rapidamente com os tempos. Em 2008, vários cidadãos gays malteses declararam que estavam deixando a Igreja em protesto contra o que viam como uma postura anti-LGBT do então pontífice, o Papa Bento XVI. Grech demonstrou pouca simpatia na época, mas, falando no Vaticano em 2014, ele pediu que a Igreja fosse mais receptiva aos seus membros LGBT e criativa para encontrar novas maneiras de abordar situações familiares contemporâneas. No dia seguinte, o Papa Francisco deu um tapinha em seu ombro durante o café da manhã e o elogiou pelo discurso, indicando-o para uma futura promoção. Cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, espanhol, 79 anos. Modesto e bem-humorado, Omella vive uma vida humilde apesar de seu título elevado, dedicando sua carreira na Igreja ao cuidado pastoral, à promoção da justiça social e à personificação de uma visão compassiva e inclusiva do catolicismo. Nasceu em 1946 na vila de Cretas, no nordeste da Espanha. Após ser ordenado em 1970, serviu como padre em várias paróquias espanholas e também passou um ano como missionário no Zaire, hoje República Democrática do Congo. Ressaltando sua dedicação a causas sociais, de 1999 a 2015 ele trabalhou em estreita colaboração com a instituição de caridade espanhola Manos Unidas, que combate a fome, as doenças e a pobreza nos países em desenvolvimento. Ele se tornou bispo em 1996 e foi promovido a arcebispo de Barcelona em 2015.
Apenas um ano depois, Francisco lhe deu um barrete cardinalício vermelho e uma atitude vista como um claro endosso às tendências progressistas de Omella, que contrastam com os elementos mais conservadores que antes dominavam a Igreja espanhola. Cardeal Pietro Parolin, italiano, diplomata do Vaticano, 70 anos. Favorito dos apostadores, Parolin foi diplomata da Igreja durante a maior parte de sua vida e serviu como secretário de Estado do Papa desde 2013, ano em que Francisco foi eleito. O cargo é semelhante ao de um primeiro-ministro, e os secretários de Estado são frequentemente chamados de vice-papas porque estão em segundo lugar, depois do pontífice, na hierarquia do Vaticano. Parolin atuou anteriormente como vice-ministro das Relações Exteriores do Papa Bento XVI, que em 2009 o nomeou embaixador do Vaticano na Venezuela, onde defendeu a Igreja contra as iniciativas do então presidente Hugo Chávez para enfraquecê-la. Ele também foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Conservadores o atacaram por um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo, afirmando que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo de Pequim. Parolin nunca foi um ativista de linha de frente ou barulhento nas chamadas guerras culturais da Igreja, que se concentravam em questões como aborto e direitos gays, embora ele tenha condenado a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países como uma derrota para a humanidade. Cardeal Luiz Antônio Goquintagli, filipino, que é frequentemente chamado de Francisco Asiático devido ao seu comprometimento semelhante com a justiça social e, se eleito, seria o primeiro pontífice da Ásia. No papel, Tagle, que geralmente prefere ser chamado pelo apelido Chito, parece ter todos os requisitos para ser um papa. Ele tem décadas de experiência pastoral desde sua ordenação sacerdotal em 1982. Depois, adquiriu experiência administrativa, primeiro como bispo de Imus e depois como arcebispo de Manila. O Papa Bento XVI o nomeou cardeal em 2012. Em uma ação vista por alguns como uma estratégia de Francisco para dar a Tagle alguma experiência no Vaticano, o Papa o transferiu de Manila em 2019 e o nomeou chefe do braço missionário da Igreja, formalmente conhecido como Dicastério para a Evangelização. Ele vem do que alguns chamam de pulmão católico da Ásia, já que as Filipinas têm a maior população católica da região. Sua mãe era filipina de origem chinesa. Cardeal Joseph Tobin, arcebispo de Newark, NJ, americano, 72 anos. É improvável que os cardeais do mundo escolhessem o primeiro Papa dos Estados Unidos, mas se estivessem dispostos a isso, Tobin pareceria a possibilidade mais provável. Tobin serviu como segundo em comando de um escritório do Vaticano de 2009 a 2012 e foi então nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo de Indianápolis, Indiana. Francisco promoveu a cardeal em 2016, e posteriormente, o nomeou arcebispo de Newark. Nesta última função, Tobin, um homem grandalhão conhecido por sua rotina de exercícios de levantamento de peso, lidou com um dos escândalos católicos de maior repercussão dos últimos anos. Em 2018, o então cardeal Theodore M.C. Carrick, um dos antecessores de Tobin em Newark, foi afastado do ministério por acusações de má conduta sexual com seminaristas. M.C. Carrick, que nega qualquer irregularidade, renunciou ao cargo de cardeal e mais tarde foi considerado culpado por um tribunal do Vaticano e removido do sacerdócio. Tobin recebeu elogios por sua condução do escândalo, incluindo a decisão de tornar públicos acordos anteriormente confidenciais feitos entre a arquidiocese e as supostas vítimas de M.C. Carrick. Tobin é o mais velho de 3 irmãos e afirmou ser um alcoólatra em recuperação. Ele é conhecido por sua atitude de abertura em relação às pessoas LGBTQIA+, tendo escrito em 2017 que em muitas partes da nossa igreja, pessoas LGBTQIA+, foram levadas a se sentirem indesejadas, excluídas e até mesmo envergonhadas. Cardeal Peter Kodwo-Apia Turkson, ganês, funcionário do Vaticano, 76 anos. De origens humildes em uma pequena cidade africana, o cardeal Peter Turkson alcançou grandes feitos na igreja, o que o tornou um candidato a se tornar o primeiro Papa da África subsaariana. Ele combina uma longa experiência pastoral cuidando de congregações em Gana com experiência prática na liderança de vários escritórios do Vaticano, bem como fortes habilidades de comunicação.
O fato de ele vir de uma das regiões mais dinâmicas para a Igreja, que está lutando contra as forças do secularismo em suas terras centrais europeias, também deve reforçar sua posição. Quarto filho de uma família de 10 filhos, Turkson nasceu em Vassalnsuta, na então chamada Costa do Ouro, no Império Britânico. Seu pai trabalhava em uma mina próxima e também era carpinteiro, enquanto sua mãe vendia vegetais no mercado. Ele estudou em seminários em Gana e Nova York, foi ordenado em 1975 e depois lecionou em seu antigo seminário ganês e fez estudos bíblicos avançados em Roma. O Papa João Paulo II nomeou o arcebispo de Cape Coast em 1992 e 11 anos depois o tornou o primeiro cardeal na história do Estado da África Ocidental. As promoções continuaram sob o sucessor de João Paulo II, Bento XVI, que o levou ao Vaticano em 2009 e o tornou chefe do Pontifício Conselho Justiça e Paz, o órgão que promove a justiça social, os direitos humanos e a paz mundial. Nessa função, ele foi um dos conselheiros mais próximos do Papa em questões como as mudanças climáticas e atraiu muita atenção ao participar de conferências como o Fórum Econômico de Davos. Matteo Maria Zuppi, italiano, arcebispo de Bolonha, 69 anos. Quando Zuppi foi promovido em 2015 e se tornou arcebispo de Bolonha, a mídia nacional se referiu a ele como o Bergoglio italiano, devido à sua afinidade com Francisco, o Papa argentino que nasceu Jorge Mário Bergoglio. Zuppi seria o primeiro Papa italiano desde 1978. Assim como o Papa Francisco quando morava em Buenos Aires, Zuppi é conhecido como um padre de rua que se concentra nos migrantes e nos pobres, e pouco se importa com pompa e protocolo. Ele atende pelo nome de Padre Matteo Zuppi, em Bolonha, às vezes usa uma bicicleta em vez de um carro oficial. Se ele fosse eleito Papa, os conservadores provavelmente o veriam com desconfiança. Vítimas de abuso sexual na Igreja também poderiam se opor a ele, já que a Igreja Católica Italiana, que ele lidera desde 2022, tem sido lenta em investigar e confrontar a questão. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se, clique em gostei, deixe seus comentários e compartilhe. Que Deus abençoe sempre. Amém.